O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Mesmo com a Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006, e o feminicídio em 2015, é alarmante os números estatísticos. Segundo o Mapa da Violência de 2018, a cada 100 mil mulheres, cerca de 13 assassinatos são cometidos por dia no Brasil. O feminicídio realmente ele passou a fazer parte do Código Penal, com mais um artigo do Código Penal, a partir de 2015. Ele não está na Lei Maria da Penha, ele na realidade foi uma decisão, foi uma sugestão da CPMI da violência contra a mulher que teve no Congresso Nacional. Sempre aconteceram mortes, só que elas não eram identificadas como provindas de violência doméstica e familiar. E o Brasil é o quinto país do mundo em homicídio de mulheres, né? A maior parte deles era proveniente da violência doméstica. Nesse caminho, só solidão se desafino, vivo a canção pra esse destino, eu vou só. Bem, a minha mãe me contava que na época ela estava indo para a escola, né? Ela fazia cursinho no Objetivo e o meu pai a viu no ponto de ônibus e ele não ia para aquele lugar que ela estava indo. Ele entrou no mesmo ônibus que ela e sentou do lado dela para conhecê-la, puxou assunto. E daí ele sempre ia naquele ponto para acompanhar ela até o Objetivo. Ele não morava lá naquela região do Planalto Paulista. Ele morava em Higienópolis e ele ia seguia ela assim, e foi assim que eles se conheceram. Já ouviu falar que ele tinha um perfil do psicopata, assim, que ele era bonito, ele era envolvente, era uma pessoa que, assim, a princípio, se você conhecesse à primeira vista, ia adorá-lo, só que por dentro ele era puro fingimento, entendeu? Então, tinha momentos que ele estava bem e tinha momentos que ele não estava. Então ele conseguia manipular a família toda através disso, entendeu? Quando aconteceu, ela já não estava mais morando, né, com meu pai e a gente já temia por isso, porque era uma ameaça constante. Ele não aceitava separação, ele era um homem violento, não só em casa, ele era violento com todo mundo, com todas as pessoas, ele não tinha amigos na cidade, era uma pessoa que não se dava bem com ninguém. Então, assim, a gente sabia que isso um dia podia acontecer, mas não acreditava que ele teria coragem de fazer, né? Porque a gente às vezes fala, é cão que late não morde, né? Mas ele mordeu, ele fez. Então, assim, foi muito doloroso para nós tudo, mas a gente já meio que estava meio preparado para isso, não esperava que fosse acontecer daquela forma, né? Ele falava assim abertamente para ela que se ela não ficasse com ele, ela não ia ficar com mais ninguém. Na época a gente pagou um segurança particular para ficar na porta do consultório dela, para ficar zelando, né, por ela enquanto ela trabalhava, porque nem para ela trabalhar aqui em Pirapora ela tinha paz, porque ele ficava ainda no consultório para atormentar, né? Eles já não moravam juntos, nós estávamos morando em São Paulo, no apartamento dos meus avós. E ela trabalhava em Santana de Parnaíba como diretora, então ela tinha que ir para lá pela manhã e de tarde ela vinha para o consultório. E ela ficou com o carro, né? Ele tinha a chave reserva do carro. E ele entrou no porta-malas do carro e ele se escondeu dentro do carro. Só que naquele dia ela não foi embora sozinha para Pirapora, ela deu carona para uma paciente dela. E no meio da estrada ele levantou a tampa do carro e ele saiu, né? Passou por cima dos bancos. Na hora que ela viu ele, ela parou o carro e saiu correndo na estrada. Ele atirou no pé dela, ela caiu e daí ele foi lá e deu mais 3 tiros na cabeça dela e depois ele se matou. Ela teve morte cerebral. Ela, quando foi levada para o hospital, ela não tinha mais vida. Ele não, ele teve coma. Ele ficou 15 dias em coma no hospital. Ele perdeu massa cefálica, mas se ele sobrevivesse, ele ia virar um vegetal. E assim, foi tudo muito planejado, muito arquitetado, por um psicopata mesmo, porque ele se desfez do carro, da moto, do dinheiro que estava no banco, ele passou tudo para a família dele. Então ele planejou, ele sabia o que ele ia fazer.
E assim, a gente acha que ele ia levar ela para algum lugar, que ele ia sequestrar, porque dentro do porta-malas tinha éter e corda. Ele só não fez porque ela estava acompanhada de alguém. Eu acredito que ela morreu amando ele, porque ela morreu com aliança no dedo e com foto dele na carteira. Então acho que ela ainda tinha assim, esperança de que ele mudasse. Senti bastante falta dela na minha gravidez, pensei muito, né? Que ela poderia estar aqui fazendo meu pré-natal, me ajudando, né? Então, e assim, não tive. O que eu aconselharia se alguém viesse falar pra mim, eu tô vivendo um relacionamento com um homem violento, a primeira coisa que eu falaria é cai fora, não fica nessa, porque assim, ele nunca vai mudar. Isso é um comportamento doentio, a pessoa vai ser assim sempre e só tende a piorar. O Instituto Avon fez uma pesquisa, acho que há uns 5 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, e uma das perguntas que estavam na pesquisa era por que a mulher agredida permanecia com seu agressor? 24%, me parece, dependência econômica, né, que todo mundo sabe. Em 22% era dependência emocional. Apesar de tudo, de toda a situação, a mulher ainda amava o marido, achava que poderia mudá-lo, né? Que ele ia melhorar, que ele não ia bater mais. E 16 ou 17%, não me lembro agora o percentual, não faziam por medo de ser morta por eles. É uma coisa impressionante, porque se você olhar o feminicídio, ele não acontece em todas as classes sociais. Existe em todas as classes, mas o que você mais vê são pessoas de classe média e média alta que as mulheres estão passando por essa situação, estão sendo mortas pelos maridos. Ex-namorado, ex-marido, ex-noiva, aquela coisa da posse, né? Não é minha, não vai ser de mais ninguém. Em Limeira, nós temos o botão do pânico. Então, é um aplicativo que a mulher tem e quando a medida protetiva ela não está sendo cumprida ou ela está correndo algum risco, ela aperta aquele botão e toca numa central e ela também tem o atendimento. Nós vamos ter, a partir de janeiro, se Deus quiser, eu espero, um aplicativo também mais ou menos nesse gênero, que você vai colocar a mulher coloca no celular, a mulher que tem a medida protetiva, ela coloca no celular. Quando essa medida for violada, ela estiver sendo ameaçada ou alguma coisa, isso também ela toca, isso toca numa central, e imediatamente a viatura que estiver mais perto vai para socorrê-la. Então a lei é perfeita, o que está falhando, na minha opinião, é a aplicação. E se está fazendo também vários trabalhos de sensibilização com os policiais, principalmente, da porta de entrada. O delegado de plantão, o investigador de plantão, o escrivão e tal, para tentar fazer com que eles entendam a situação da mulher que procura, que eles consigam dar um bom acolhimento, independente de ser delegacia da mulher ou não, para que a gente não perca essa mulher. O 180 realmente é uma ferramenta muito boa para a mulher, no Brasil inteiro, para a mulher que sofre violência doméstica, a mulher que precisa de uma orientação rápida, mulher às vezes que está em cárcere privado e acaba ligando para o 180 ou alguém liga para o 180, quer dizer, é uma ferramenta muito boa. Que esse documentário é até interessante para abrir os olhos das pessoas sobre isso, né? O quanto elas são preconceituosas, porque todo mundo acha um absurdo o que aconteceu, mas na hora de contratar alguém que esteve envolvido num caso desses, aí prefere outro profissional. Acho interessante você falar isso porque eu sinto isso até hoje em entrevista de emprego, por exemplo, que é muito triste. Quando as pessoas perguntam, né, dos meus pais, e você vê que a pessoa ela tá te julgando, né? Como se você tivesse algum problema psicológico, alguma coisa assim relacionada a um trauma, mas é mesmo um preconceito que eu sinto que as pessoas têm. Calor da emoção da pré-adolescência, fiquei revoltada, rasguei todas as fotos que ele tinha, que a gente tinha dele com a minha mãe ou com a gente. E eu acho que foi um ato que ficou para sempre mesmo, né? Eu não rasguei só as fotos, ele das fotos, eu rasguei ele da minha vida. Então eu acho que eu fiquei frustrada, foi uma traição para mim também. Eu sofri preconceito no sentido de falarem,
não conte pra ninguém a forma que sua mãe morreu, querer que eu escondesse. E depois que eu cresci hoje, eu vejo que não é uma vergonha, que na verdade é uma história para ser contada para as outras pessoas verem que isso não acontece só em população mais pobre. O pessoal pensa, fala, olha, isso daí acontece só na favela. Não, acontece em qualquer lugar. Eu acho que é natural você perder os pais, não tão cedo e nem da forma que foi, mas eu acho que a força que meus avós tiveram ainda de criar nós três não tem preço. E hoje que eu sou mãe, daí que eu dou mais valor ainda pela força que eles tiveram, né? Meu marido, ele sabe da história, inclusive foi ele que quis colocar o nome da minha filha de Célia, porque ele achou bonita a história, ele quis homenagear a sogra. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade e as pessoas têm que se gostar pelo que elas são e não você querer mudar elas pelo jeito que você acha que elas têm que ser. E tentar passar isso para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos e amigos. Apesar de toda a tragédia envolvendo a família no passado, Flávia, Valéria e Vanessa seguiram suas vidas, casaram e constituíram uma família. A perda precoce de sua mãe fez com que elas permanecessem juntas para seguir adiante e deixam como lição e referência que mulheres unidas têm um propósito em comum: viver. Eu disse calma na alma. Existe sol em que o amor precisa gotejar. Eu disse calma na alma. Sol não tem ainda quem precisa se encontrar. De longe vi uma candeia, candeiro prestes a apagar. Vinha pingando no alento, o amor quis mesmo ajudar.